Pois é, meus amigos, o Flamengo venceu, né? Venceu e vamos combinar, né, que convenceu, ao menos no jogo de hoje, venceu e convenceu. Venceu ao Grêmio por 1-0, placar agregado 3-0 para o Flamengo. Em verdade, o Grêmio foi eliminado, não no jogo de hoje, foi eliminado no jogo em Porto Alegre, quando levou 2-0 e um sacode, né? Levou uma... Era para ser muito mais, né? O Grêmio não viu a cor da bola, jogou muito mal nos seus domínios, foi completamente dominado pelo Flamengo naquele jogo em que os jogadores do Flamengo haviam escolhido aquele jogo para jogar bola, né? Como na teoria de que eles escolhem o jogo, aquele jogo eles de fato escolheram para jogar, para colocar o pé na bola, para ir para a disputa de todas as bolas, enfim. E aí fez um jogaço e praticamente assegurou empurrar a classificação, que hoje apenas foi confirmada no Maracanã com este placar de 1-0 contra o tricolor gaúcho, né? Um jogo em que o Flamengo teve vontade, teve disposição. O Flamengo, evidentemente, que os jogadores do Flamengo não fizeram mais do que a sua obrigação. Claramente, fizeram a sua obrigação, mas fizeram, gente, fizeram a sua obrigação muito bem, né? Fizeram o mínimo que tem de fazer, são muito bem pagos para isso. A torcida foi pro estádio, lotou o estádio, precisava dessa conexão, precisava entregar um pouco de resultado e desempenho também para os torcedores, precisava honrar um pouco mais essa camisa do Flamengo, sabe? É impressionante como é que o jogador de futebol profissional veste a camisa do Flamengo, gente, e fica aí detonando, fica aí sumindo das partidas, fica, sabe, não querendo treinar, não coloca pé na bola, não quer dividir. Que história é essa? Isso é um absurdo, tá tudo errado. No jogo de hoje, felizmente, isso não aconteceu, até em virtude da pressão, até em virtude também de tudo que vem acontecendo na Gávea, agressões, luta de boxe, de karatê, de judô, de taekwondo. Depois de tudo isso aí, os caras entraram em campo hoje numa pressão. Claro que o descaramento às vezes é muito grande e os caras falam assim, mesmo pressionados, eu tô nem aí, porque nada vai acontecer com a gente. Mas não, hoje resolveram jogar e fizeram um belo jogo contra o Grêmio, que foi um adversário muito interessante durante os 90 minutos. O Grêmio, durante o primeiro tempo, teve muitos momentos de domínio, né? O Grêmio fechava muito bem ali os espaços pelo lado do campo. O Grêmio conseguia acionar muito bem, principalmente o Bitelo, né? Soares abrindo espaço, saindo da área, abrindo espaço, sobretudo para o Bitelo ocupar, né? Foi um dos destaques do Grêmio no primeiro tempo. O Grêmio fez um bom primeiro tempo e estava também fazendo um segundo tempo interessante. O jogo estava ficando ali, começando a ficar um pouco tenso, né? Embora não tão perigoso para o Flamengo, porque o Flamengo tinha vantagem de 2-0, mas o Flamengo, no fim das contas, acabou prevalecendo. Parte disso aconteceu em virtude, vamos lá, das substituições, né? Precisamos falar que hoje também o São Paulo mandou muito bem. Primeiro que voltou o Pulgar, né? E já ajuda um pouco, já dá uma consistência maior. Tira do Gerson essa função só de marcação, que o Gerson, para marcar, não é um bom jogador, evidentemente, não consegue marcar, nunca conseguiu marcar bem na carreira, e hoje ele conseguiu ter um pouco mais de liberdade também para participar da criação. O Gerson, o boxeador, né? Conseguiu hoje também fazer um jogo melhor, não tanto tão maravilhoso, mas um jogo bem melhor do que ele vem fazendo, até porque ele executou hoje funções diferentes em campo em virtude da presença do chileno ali como um homem de marcação, né? E no segundo tempo, contudo, o Grêmio estava tensionando um pouco a partida, estava tentando trabalhar bastante ali pelo lado do campo, também conseguia chegar muito bem por dentro. Era necessário fazer alguma coisa. O que faz o São Paulo? Ele tira, né, o Gabigol, né? Gabigol sai, né, a torcida vaiando o São Paulo, chamando o São Paulo de burro. O Gabigol pede, né, apoio ao técnico, né, que interessante isso, muito importante, né? E a entrada do Luiz Araújo foi importante para tirar o Flamengo, sim, do seu campo de defesa, né? Porque a defesa do Grêmio praticamente teve que se preocupar com um jogador muito rápido, muito liso, que é o Luiz Araújo, né? E as chegadas do Luiz Araújo também levavam outros jogadores do Flamengo ali para o campo de ataque. Então a coisa ficou bem diferente. Foi a partir daí que teve um pênalti. Aliás, teve um pênalti para o Grêmio também, que não foi dado pela arbitragem nem pelo VAR. Bastante polêmico, né? Muitos podem entender que foi pênalti, outros não. Mas de fato foi muito polêmico. Se fosse dado, estaria tudo bem também. Não dava para contestar, não. Agora, o pênalti do Flamengo foi justo. Foi um pênalti que de fato aconteceu. O VAR não errou, né, em anotar o pênalti. E aí o Flamengo conseguiu, com a bela cobrança do Arrascaeta, ficar à frente do placar. A partir daí, o jogo continuou um pouco mais interessante, né? Porque o Grêmio foi muito mais à frente, deixando ainda muito mais espaço para o Flamengo, mas o Flamengo não conseguiu ampliar e nem era necessário, na verdade, ampliar o placar. O mais importante no caso era conseguir manter o resultado de vitória, porque mesmo que se consegue a classificação com empate, tudo bem, teria conseguido a classificação à final, ok, beleza, mas não seria tão interessante, né? E esses jogadores estavam devendo para os seus torcedores uma vitória convincente, com bom desempenho, com entrega, né? Com dedicação à camisa, com disposição, com amor ao Flamengo. Pelo amor de Deus, é o mínimo que se espera.
É até revoltante a gente ter que questionar esse tipo de coisa. É o mínimo que você espera, ter amor, dedicação por um clube como o Flamengo. Quando você veste a camisa dessa, tem que ter amor, tem que ter dedicação, né? E a equipe conseguiu hoje entregar um pouco dessa dedicação. Porque os caras são muito bons, gente. O elenco do Flamengo é muito bom, o time do Flamengo é muito bom. Os caras só precisam querer jogar, né? Então hoje quiseram jogar e não ganharam com muito mais gols porque tiveram do outro lado um adversário que hoje jogou muita bola. Ao contrário do que aconteceu em Porto Alegre, hoje o Grêmio realmente jogou muita bola, com muita personalidade em campo. A equipe gremista, né? Parece que estava jogando em casa. Lá em Poá parece que estava jogando fora de casa. Hoje parece que estava jogando em Porto Alegre, né? Porque estava com muita personalidade em campo o Grêmio. E a atuação do Grêmio só valoriza ainda mais a vitória e a classificação rubro-negra para a final da Copa do Brasil. Vai ser um confronto agora contra a equipe do São Paulo, que passou muito bem pelo Corinthians. Tem um primeiro tempo extremamente feliz contra o Corinthians, o primeiro tempo dos sonhos, né, dos seus torcedores. Fez 2-0, poderia ter feito muito mais, poderia ter feito 3, 4, 5-0 no Corinthians. E teve um segundo tempo, curiosamente, de muita tensão ali, em que as coisas começaram a se complicar um pouquinho. Então o que acontece? O São Paulo tem contra o Flamengo, né, gente? O Flamengo tem contra o São Paulo uma repetição, né, de um encontro, né? Teve aquele encontro na semifinal do ano passado, vai ter esse encontro agora na final. Lá no Morumbi, provavelmente estão pensando na vingança, né? Porque o Flamengo eliminou o São Paulo naquela ocasião, com o São Paulo jogando muita bola no Morumbi, e aquele Flamengo que, curiosamente, era o Flamengo do Dorival, não estava tão bem mais. Já estava dando sinais, né, de que os jogadores estavam controlando tudo, né, e que já não dava a menor bola mais para o Dorival. Isso sempre tem acontecido no Flamengo, estava acontecendo ali também, né? E aí o São Paulo, na verdade, sabe, eu lembro até hoje, 26 finalizações contra o Flamengo naquela partida, 18 escanteios contra 0 do Flamengo, contra 0 do Flamengo naquela partida, né? Foi um absurdo, né? E no Rio de Janeiro também o São Paulo jogou bem, mas o Flamengo passou, né? Também, né, muitos podem entender que essa pode ser a vingança do próprio Dorival pela maneira como ele saiu do Flamengo, não contra o Flamengo, mas contra alguns dirigentes do Flamengo, né? Porque o Dorival, na minha opinião, eu até falei isso, discordo de muita gente que fala que o Dorival, de repente, poderia continuar. Eu acho que não estava funcionando mais, mas com o que eu não concordo? Eu não concordo com a maneira como ele saiu do Flamengo, como ele foi demitido do Flamengo, foi de forma muito vil por parte, sobretudo, do Marcos Braz, né? Então também tem essa narrativa aí. Tudo isso vai, evidentemente, agora entrar em campo, né, gente? Tudo isso, a tal da vingança, não vingança, tal. O Flamengo que precisa saber o que quer com essa temporada, essa conquista da Copa do Brasil é vital, é o mínimo que o Flamengo pode entregar para os seus torcedores, né? Ele já não vai conseguir, por exemplo, nada de Libertadores, foi eliminado pelo Olímpia, provavelmente não vai conseguir ser campeão brasileiro, né? Então a Copa do Brasil é o que resta para o Flamengo, né? E o Flamengo tem que entrar nessa final querendo ganhar essa Copa do Brasil e entregar para os seus torcedores esse título. Vai ser o mínimo, não é que vai ser um grande feito, é o mínimo, mas tem que entregar esse mínimo. Só que do outro lado tem uma equipe que está muito empoderada, gente. São Paulo está jogando muita bola agora. São Paulo, o Lucas parece que está jogando na equipe há 2 anos sem parar, impressionante como o encaixe foi muito positivo do Lucas, que está jogando muita bola, e outros jogadores também parecem que começam a jogar melhor com a presença do Lucas. Então o Flamengo vai ter diante do São Paulo de fato um grande adversário. Claramente que a gente olhar, quando a gente olha para o elenco de cada uma das equipes, não dá para comparar. O do Flamengo é ainda muito melhor, é o melhor de todos, dentre todos os clubes brasileiros da América Latina, evidentemente. Acho que hoje até disputa ali com o River, mas ainda está na frente da equipe argentina. Agora, o momento do São Paulo é bem melhor do que o do Flamengo. Então vai ter um confronto aí de times que taticamente uma delas está melhor, uma dessas equipes que é a equipe do São Paulo, e a outra equipe que tem um elenco muito melhor. Tem uma equipe que está tranquila, está aí toda empoderada pelo que está acontecendo, que é o São Paulo, tem outra que está pressionada pelo momento. Vamos ver o que é que vai prevalecer. Quando se trata de equipe grande, equipe com história, né, a pressão pode não ser ruim, a pressão pode ser muito positiva. Só vai depender de como esses jogadores vão encarar essa situação, né? Se vestirem a camisa do Flamengo, se honrarem de fato a camisa do Flamengo, gente, fica muito difícil para o São Paulo. O Flamengo entra, evidentemente, como favorito aí para conquistar esse título. Agora, se entrarem para praticar bunda molice dentro de campo, aí pode ficar difícil e pode, evidentemente, perder esse título para o São Paulo. Mas, de certa forma, chegaram à final da Copa do Brasil as duas melhores equipes, né? Parabéns lá ao São Paulo, parabéns sobretudo aqui ao Flamengo, né, que conseguiu essa vitória importante no agregado 3-0, muito merecido, né? E legal, né? Quando fizeram o gol, foram lá assim, comemorar. O Gabigol puxou o São Paulo, jogou o São Paulo no meio da confusão também para comemorar, né? Foi muito importante isso nesse momento, né? Na hora da vitória, na hora dos feitos, na hora dos grandes gols, né?
uma equipe ela pode deixar de lado as suas diferenças, né? Então hoje a gente viu, por exemplo, o Bruno Henrique ali abraçando o Sampaoli, Gabigol aplaudindo o técnico, empurrando o técnico ali para confusão, Rascaeta abraçando ele também. Isso tudo foi muito importante. Teve o Pedro que entrou em campo hoje também, foi também importante para diminuir um pouquinho a birra, né, do Pedro, o biquinho, né, que ele faz o tempo inteiro também. Então parabéns ao Mengão por essa vitória, foi merecida e foi o mínimo, né? Agora, embora tenha sido o mínimo, que bom que aconteceu, porque a torcida já não aguentava mais tanta vergonha, gente, tanta vergonha ali e tanto sofrimento. A torcida rubro-negra não merece o que estava acontecendo. Esperemos que a partir dessa vitória, dessa classificação à final da Copa do Brasil, as coisas mudem na Gávea para melhor, porque precisam urgentemente melhorar, porque Flamengo, meu irmão, Flamengo é Flamengo, né?